Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Eu sou o Cris Colorado, vamos falar um pouco sobre o nosso time, sobre esse time gigantesco e maravilhoso que nós tanto amamos. Bom, o que eu quero enfatizar é falar um pouco sobre o que tem acontecido, que me deixa muito insatisfeito com a torcida não, vamos dizer assim. O que eu acho muito louco é que tanto a mídia gaúcha do centro do país, a mídia gaúcha e a do centro do país, muitas vezes elas pegam um espectro de poucos torcedores que se manifestam nas redes sociais, porque não são todos os torcedores que são depressivos e tem esse espírito de inferioridade, esse espírito de vira-lata. Eu tô cansado desse tipo de torcedor idiota, burro, que não percebe que o Internacional ele não precisa ficar com medo de ninguém. E se a gente porventura não tem resultados satisfatórios, como pode ter sido contra o Atlético Paranaense, não é terra arrasada. Meu Deus, o que eu vi de algum desses torcedores bundões que acabam manchando o Inter, porque por poucos torcedores bundões que ficam com essa inferioridade, com medo e por algum resultado que não tenha sido positivo já vem fazer uma choradeira, é incrível, até porque isso às vezes a mídia, que eu já vi muito, a Guaíba aqui no Rio Grande do Sul, um bando de idiota, a Rádio Grenal, a Bandeirantes, falando, ai, a torcida do Inter, ela é meio depressiva e ela tem um certo medo, assim, receio, mas não é isso. O que acontece é que tem uma turminha de Nutelinha, querem nutelar a nossa torcida, que ficam que com qualquer adversidade já acham que tudo tá uma porcaria, que todo mundo tem que ser queimado na fogueira, sendo que o resultado contra o Atlético Paranaense, que gerou por uma parte pequena da torcida que tem voz, algum medo, não é a parte principal da torcida. A parte principal da torcida sabe do poder do Internacional. A gente tá sem vários jogadores titulares. A gente pegou muitos reservas e transformou eles em titular. E muito daqueles terceiros reservas são os que entram hoje e estão dando muita... por vezes estão dando muito mais... jogo do que os que eram titulares ou reservas. Isso só mostra que a gente tem grupo. Infelizmente, porque muitos tentam dizer, mas o Abel estava muito mal quando chegou, coisa do gênero. O que tem que ser colocado é que o Abel tentou manter um esquema de jogo que acabou não dando certo. Porque o esquema de jogo de cada técnico tem suas diferenças, tem as variações dentro da partida. E com isso, o Abel ele colocou o seu estilo, um pouco mais retraído, que sai muito bem nos contra-ataques, e também com a possibilidade de também subir a marcação em cima, pressionar, e não deixar o time adversário conseguir fazer sua transição para o meio de campo e para o ataque. O Abel, ele remontou o Internacional. Hoje a gente tem um modo de jogar, hoje a gente tem uma estratégia sempre bem definida contra qualquer adversário. Por vezes isso sai bem, por vezes isso sai mal. E por muitas vezes dizem, é um futebol feio, horroroso, mas como tu pode dizer uma coisa dessa, sendo que tu tem que enxergar também ao que aquele time se propõe a jogar. E se aquele time consegue fazer bem o que ele se propôs a jogar. É isso que se tem que compreender. E o Internacional tem o seu modo de jogar, tem a sua estratégia bem definida. O Abel usa os jovens jogadores. O Abel ele potencializou vários jogadores que não estavam bem na mão do antigo treinador. O Abel ele fez com que esse time fosse um time de guerreiro, que não desistisse do jogo e sempre em busca da vitória. Porque antes, com o antigo treinador, a gente acabava saindo atrás do placar, a gente não virava os jogos. E a gente não estava bem, isso tem que estar sempre sendo salientado, a gente não estava bem, a gente estava em um declínio técnico, em um declínio emocional e em um declínio tático, porque o técnico antigo
ele era ruim, pois não deixava um esquema bem pré-definido. Na hora das modificações fazia mal as modificações, até porque poucas vezes ele trocava, fazia substituições para tentar mudar um panorama de um jogo adverso, e o técnico adversário ele era muito limitado dentro do seu esquema, era o seu esquema ou que o time perdesse. E o Abel é muito mais completo, o Abel fez o Inter ele ter um modo de jogar e ser um time que não desiste nunca e nunca vai desistir, porque a gente só saiu das competições de Copas por incompetência nas cobranças de pênalti dos nossos jogadores experientes. Mas como um todo a gente está muito bem e a gente não tem que abaixar a cabeça para ninguém e não tem que temer nada. A gente tem que jogar, porque o jogo é jogado e não falado. A gente tem que mostrar o nosso futebol dentro de campo. E chega dessa covardia de alguns torcedores colorados. A gente é Inter, a gente é muito grande.